Irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Nós estamos falando essa semana com a autora desta grande obra, uma obra que vai se tornar referência em nosso país, que é Mulher Pode Ser Pastora. É a professora Vicky Zelensky Barassi, e ela está nos brindando com uma semana de conversa, de debate sobre os principais pontos do livro escrito. Vem da editora Thomas Nelson, uma editora excelente e que está investindo em autores nacionais. Então, meu amado irmão, você que já ouviu nosso primeiro ponto, nossa primeira conversa, invista em autores nacionais, porque vale a pena. Professora, um grande abraço e a paz do Senhor. A paz, pastor. Ontem foi muito bom, conversamos bastante, acho que até ultrapassamos o tempo, não tem problema, mas hoje nós vamos nos policiar sem nenhuma questão, sem nenhum problema. Professora, ontem nós vimos a primeira parte, aquela criação extraordinária com os dois idênticos diante de Deus, e quanta coisa aprendemos, e a dor difícil da queda e a consequência da queda. E aí nós entendemos perfeitamente porque mulheres sofrem tanto, porque a queda atingiu absolutamente todas as culturas, e aconteceu exatamente o que Deus disse. Olha, eu não queria isso para vocês, mas agora que vocês buscaram esse caminho, agora é sofrimento tremendo, principalmente para a parte mais fraca na relação, que é a mulher. Querida professora, vamos continuar o livro, estamos aprendendo muito, e louvado seja o Senhor pela sua vida. A palavra está com a Amém. senhora. Felizmente, felizmente, né? Deus enviou seu filho para morrer pela gente, pagar pelos nossos pecados, e ele inaugurou uma nova humanidade. Então, tudo aquilo que a gente viu ontem, uma humanidade fragmentada que luta contra si mesma, né? Homem que luta contra a mulher e domina a mulher, um irmão que mata outro irmão, um homem que tem duas esposas. Então a gente tem livros com estupro, com a guerra entre os seres humanos, todo esse contexto de destruição. Ele não é a última palavra. Por quê? Porque Deus enviou o seu filho e seu filho inaugurou uma nova humanidade. Glória a Deus. Então nós temos Jesus que rasgou o véu e abrir um novo e vivo caminho para nós. Então, aquilo que a gente viu que só homens de uma linhagem muito específica e com um corpo perfeito, entre aspas, poderiam se apresentar para prestar aqueles sacrifícios. Agora, eu e você, nós podemos nos aproximar da presença desse Deus que é santo, por causa do caminho que Jesus Cristo abriu. Então, a gente está falando aqui de uma nova dimensão que Jesus Cristo ele inaugura depois da sua morte e ressurreição. E aí tem aquilo que o pastor já introduziu um pouco, que é Gálatas 3, 26 a 29, quando Paulo fala do batismo. Isso parece pouca coisa, irmãos, mas não é. Eu vou ler para vocês. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A gente esquece um pouco a dimensão, mas aqui Paulo vai discutir com os Gálatas a respeito da circuncisão. E, gente, os gentios, os que não faziam parte da aliança, eles também não podiam se aproximar da presença de Deus. Né? Eles não faziam parte do povo de Deus. A gente, às vezes, pensa, mas a mulher não pode ser pastora porque os 12 discípulos apóstolos eram homens. Sim, mas os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus, eles eram judeus. Também existia, eles ainda estavam ali na velha aliança. Inclusive, tem a discussão de que os 12, eles também representavam as 12 tribos. Jesus estava ali trazendo uma imagem de uma nova humanidade. Ele estava inaugurando um novo Israel. E a gente esquece que a maior divisão que havia era nem entre homens e mulheres escravos livres, era entre judeus e gregos, os que não faziam parte da aliança.
Então, quando Jesus vem, ele inaugura uma nova humanidade. Aqueles que não podiam se chegar à presença de Deus, agora podem se chegar. Por isso que nós temos gregos não circuncidados liderando a igreja, o que poderia ser um escândalo Não, antes. e foi. Foi, é verdade. Se você parar e pensar, queriam matar Paulo por causa não só de Timóteo, porque ainda não estava circuncidado, mas por causa de Tito. Como é que tem igreja e Tito liderando? Né? Tito liderando. Na verdade, quem diz que mulher não pode ser pastora, então siga a risca. Né? Então siga a risca. Deixe sua igreja, porque você não é judeu, peça rara. Entendeu? Você não pode estar na frente. Sim, mas é tranquilo. Desculpa, professora. Vamos continuando. Tudo certo. Mas é que é bom a gente lembrar disso, porque a gente lembra do escândalo que foi. Às vezes a gente se coloca no lugar dos judeus, né? Como se nós não somos os judeus. Nós somos os gentios que foram enxertados. Isso foi muito escândalo. E por isso que Paulo pega aqui, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Não quer dizer, obviamente, eu sou mulher. Isso faz parte da minha identidade, quem Deus me fez. Deus me fez uma mulher. E glória a Deus por isso. Mas quer dizer que no reino, certas coisas elas não têm mais a relevância que elas tinham antes. E a gente vai entender como Paulo trabalha isso nas igrejas, como é que ele trabalha, né? Porque justamente não há judeu nem grego, mas eles continuavam sendo judeus e gregos, né? Os judeus continuavam, eles já eram circuncidados, né? Mas é em você que Cristo. fala e eu corto, né? É você que fala e eu corto. Não, incrível. Até 1800 e pouco, ainda se havia a questão de se pensar se era possível ou não existir escravidão, gente. Sim, Escravidão. Então aquela velha história, meu Deus do céu, Paulo estava muito à frente do seu tempo? Não. Paulo já vivia em Cristo. E quem uhum. vive em Cristo, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo. São um em Cristo. Exatamente, pastor, e a gente vai ver na prática. Então, antes da gente entrar, então, como Paulo aplicava isso nas igrejas, né? Um versículo muito importante que foi, por exemplo, quando a gente pensa na reforma protestante, né? Pedro fala de vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Então, agora os crentes, eles são sacerdócio santo. Vocês lembram que antes só pessoas muito específicas eram sacerdotes, correto? E agora não. Todos nós agora somos sacerdócio santo. Ou que nem ele diz, né, depois no versículo 9, sacerdócio real. Eu acho isso muito lindo. Ou como fala em Apocalipse 1, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes, ou seja, nós somos sacerdotes. Não são só mais homens da linhagem de Arão com perfeição física, mas todo o que crê em Jesus Cristo tem seus pecados perdoados. Mas agora, pastor, você já tocou, agora está adiantando vários assuntos. Nós estamos no que eu gosto de chamar do já e do ainda não. Cristo inaugurou uma nova humanidade, correto? Mas nós ainda estamos nesse mundo, por assim dizer. Cristo me libertou dos meus pecados, mas eu ainda peco. Cristo carregou toda a doença e a morte na cruz, mas eu ainda fico doente. Se ele não voltar antes, eu ainda vou morrer. Então, os teólogos gostam de chamar essa era que a gente vive entre Jesus, a sua ressurreição, e entre o período que ele vai voltar, a gente vive nesse tempo que os teólogos chamam de já e ainda não, como se fosse um tempo ambíguo, um tempo duplo. A gente já está lá, mas ainda não, correto? E é isso que Paulo tem que lidar quando ele trabalha com as igrejas, porque, por exemplo, Paulo é contra as pessoas se circuncidarem. Isso não é mais necessário que os gentios se circuncidem. Mas ele circuncida Timóteo, lá no livro de Atos, porque ele considera isso importante para a missão. Paulo, em 1 Coríntios 7, se não me engano, é 1 Coríntios 7, ele quer
Ele diz que se você é escravo e puder se libertar, que você se liberte. Ele fala isso em 1 Coríntios. Mas depois, em outros textos, ele diz: escravos, obedeçam seus senhores. Então, por que Paulo diz: não, se liberte? E em outro texto ele diz: não, obedeça ao seu senhor. Porque ele está tentando ter um bom testemunho nessa época do já, indo ainda não. Então, Paulo, quando ele manda a sua carta a Filemon, ele não diz assim, escancaradamente: Filemon, liberte Onésimo. Ele fala: receba-o como um irmão, e ele ainda dá a dizer: não, mas seria melhor se ele ficasse aqui comigo. Ele chega ao ponto de dizer: olha, recebe como irmão em Cristo, recebe como a mim, e se ele te deve alguma coisa, bota na minha conta. Porque, pelo correto, era para Filemão voltar e receber uma bela de uma surra, ou então perder a vida. Então, vocês vejam, Paulo, ele não destrói as relações, até porque a gente tem que pensar na estrutura do império. Isso, existia a questão de que se sua casa era ordenada, o que era a casa? Era o pai, a mãe, os filhos e os escravos. Os escravos faziam parte da casa romana. Se essa ordem desmoronava, as pessoas achavam que o império ia desmoronar, os estudiosos dizem isso. Então, Paulo não diz na cara assim, liberte Onésimo. Não, ele diz, seria melhor se ele ficasse aqui comigo, receba-o como um irmão. Então, Paulo, ele subverte essa relação. Né? Ele depois fala em Efésios para os senhores, né? Não esqueçam que, né, que vocês também têm um Senhor no céu. Então, Paulo, ele não destrói as relações, né? Ele não destrói a escravidão, mas ele subverte ela por dentro. E é assim que ele está tentando viver o já e o ainda não. E eu quero dar um pequeno exemplo para vocês, então, ainda nesse segundo dia, sobre um dos nossos textos em debate. Eu quero pegar um texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, a gente já vai abrir esse texto, mas eu quero mostrar para vocês como Paulo, ele subverte algumas noções daquele tempo, mas ele ainda age com sabedoria cristã para não causar escândalo. Porque qual era o objetivo de Paulo? Era a missão de Deus. Ele vivia entre o já e ainda não. Era uma nova humanidade. Mas calma, a gente ainda está aqui. Né? A gente ainda precisa cuidar com as convenções sociais para não causar escândalo. Quando a gente, por exemplo, pega a carta de Paulo a 1 Coríntios. Bom, gente, acho que todo mundo já mandou um e-mail, uma carta, uma mensagem de WhatsApp. Você escreve uma carta porque outra pessoa vai receber. Então, quando a gente está lendo a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, a gente está lendo uma conversa entre duas pessoas e a gente está se metendo na conversa. Isso é muito engraçado, porque a gente não sabe o que estava acontecendo, a gente só tem um lado da conversa. É como você ouvir uma conversa de telefone e você só ouve aqui, mas você não sabe lá. Então, se vocês verem no segundo parágrafo, a carta de 1 Coríntios, ela faz parte de uma conversa que Paulo já estava tendo com os coríntios. Ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios 5, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Ou, no capítulo 11, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, ou no capítulo 7, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, então Paulo está ouvindo coisas sobre os coríntios. E os coríntios já tinham escrito suas dúvidas para Paulo. A gente tem essa carta de dúvidas? Não tem. A gente sabe o que os coríntios estavam perguntando? Não sabe. A gente só tem a resposta de Paulo. E isso é muito importante, porque por mais que as cartas de Paulo elas sirvam hoje para a gente, para nos ensinar sobre Deus e como nós devemos agir, elas foram primeiro escritas para uma igreja naquela época, para resolver os problemas deles. E eu brinco, né, pastor? Graças a Deus, os coríntios eram cheios de problemas, porque daí isso deu muito assunto para a carta para a gente ler hoje. Paulo está Ajuda resolvendo. muito, né? Ajuda muito. Exatamente, Paulo era pastor, né? Ele está resolvendo problemas locais. Então, pastor, se a gente pegar lá no fim da carta, é um texto grande, mas é importante. Paulo, ele está falando sobre ordem no culto, lá no capítulo 14, 1 Coríntios 14. E ele fala assim, um parênteses, por que eu vou ler o texto todo? Porque a gente tem que cuidar, né? Para não arrancar os versículos sozinhos, né? Lembram que quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, não existia versículos, né?
Isso, as pessoas bem lá depois, na Idade Média, elas foram numerar as frases, mas quando Paulo escreveu não existia isso, né? Era um texto só. A gente que divide para se orientar, mas era um texto só. Então eu vou ler a partir do versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então, Paulo está falando, calma, gente, né? Não tem intérprete, fique calado, né? Se você, depois ele vai falar dos profetas, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Então, ele está falando, não tem intérprete aqui nessa igreja? Então fique calado. Se um outro profeta vier, não adianta o primeiro continuar falando, né? Então, um profeta de cada vez. Ele está falando, gente, um de cada vez, né? Cada um na sua vez. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas. Mas tudo deve ser feito com decência e em ordem. Então, a chave aqui é decência e ordem. Vocês podem fazer as coisas, mas com decência e ordem. E aí que o bicho pega, pastor, porque aqui diz para a mulher ficar em silêncio, correto? Mas se vocês olharem depois no capítulo 11, Paulo fala sobre as mulheres que oram e profetizam. Como é que uma mulher profetiza em silêncio? E antes, aqui nesse mesmo capítulo, ele está falando, cada um tem um salmo, cada um tem uma palavra de instrução, uma revelação, ele está falando de toda a igreja. Então, como é que Paulo está pedindo silêncio e fala das mulheres ao mesmo tempo? É o abacaxi para a gente descascar. 1 Coríntios 11. Exato, É isso? 1 Coríntios 11. Aí parece que Paulo enlouqueceu. Em 1 Coríntios 11, ele diz que as mulheres podem profetizar, né? Irmãos, só um pouquinho. Profetizar não é só aquilo que nós pentecostais pensamos, não. Que é falar sobre um evento futuro que vai acontecer e que vai cair o sol e todo mundo vai morrer, entendeu? Não. Profetizar também é no sentido de falar a palavra, de ensinar, de pregar, tá? E aí, em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, de forma muito clara, Paulo diz, as mulheres podem profetizar. Pode continuar, professor. E aqui ele manda calar a boca, quer dizer, Paulo, do capítulo 11 para o 14, já mudou completamente. Exato, e aqui ele está dando instruções que todo mundo pode falar um salmo, uma profecia, né? Como o pastor falou, sim, não existe a ideia de pregação, por assim dizer, sermão, né? Fazer um sermão. Não tem aqui fazer um sermão, né? Eram noções diferentes. Então, a pregação era um anúncio da vontade de Deus. Era uma coisa bem forte. Depois a gente vai falar mais sobre a profecia, né? Professor, como é que... Claro. Em 1 Coríntios, é uma carta, capítulo 11, versículo de número 3, diz assim, mas quero que saibais que Cristo... versículo 4. Todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Isso aí é um outro problema, a questão... Exato, a gente pode ver isso aí amanhã. Sem problema. Mas aqui a grande questão ele chega e diz, olha, vocês irmãs, ao profetizarem, versículo 6,
por gentileza, cubram a cabeça. Aí é outro problema cultural do lugar. Mas Exato. Paulo está dizendo aqui, mulher também vai profetizar. Mulher Profetizar. pode profetizar. Ok, professora, pode Exatamente. E continuar. aí? E aí, Paulo, você enlouqueceu? Então, foram propostas, pastoras, mais diversas soluções ao longo da história da igreja, né? Antigamente se acreditava que as mulheres profetizavam em casa. Mas aí a gente tem um grande problema, porque as reuniões dos cristãos, elas eram em casas, achavam que não era no culto público. Mas esse texto que o senhor leu, ele está vindo numa sequência de textos sobre o culto público. Então, as mulheres profetizavam no culto público, é isso que a gente dá a entender. Como resolver? Existem muitas ideias, muitas tentativas, mas eu gosto muito de um pastor, um teólogo pentecostal, que é o pastor Craig Keener, e ele gosta muito de estudar as culturas. E o que é muito importante a gente observar nesse texto era que, no contexto da época, é que as mulheres elas eram menos educadas, né? Elas estudavam bem menos que os homens, uma parcela muito pequena da população ela era alfabetizada, e menos ainda de mulheres. E o segundo dado muito importante, pastor, as mulheres não falavam com homens que não eram da família. Então, isso de eu abordar alguém na rua, um homem desconhecido, isso poderia ser visto como um escândalo, certo? Só que aí você tem a igreja do Novo Testamento reunida em casas, tem uma mistura entre ambiente público e particular, porque eram casas, mas também era reunião de igreja. E aí você tem que se sabe que durante os ensinos era comum que as pessoas fizessem perguntas. E aí você tem provavelmente mulheres interrompendo os ensinos com perguntas. E por que o Craig Keener diz isso? Porque se a gente lê o versículo, diz assim: se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos. Então não está dizendo, se a mulher quiser ensinar, se a mulher quiser pastorear, não está dizendo nada disso, está dizendo se a mulher quiser aprender, que ela pergunte. Craig Keener acredita que o problema era as perguntas, as mulheres eram menos instruídas, elas provavelmente estavam interrompendo ali o ensino. E por que perguntar para o marido? Porque tinha essa questão de indecência, de você falar com homens que não eram da sua família, certo? Essa palavra da vergonha, Desculpa, pode continuar. essa palavra ali, desvergonhoso, ela era muito ligada à questão da vergonha sexual, à questão da vergonha da decência, né? Então, era isso que Paulo queria estabelecer aqui, a ordem e o cuidado cultural, né? Porque a gente sabe, né, ali no livro de Coríntios, Paulo diz que é imoralidade sexual. Vocês lembram que teve aquele filho que dormiu com a própria madrasta? Isso está na mesma carta, né? Então, Paulo ele quer colocar decência aqui, certo? Então ele tá, você então faça segundo o que a gente entende, pergunte ao seu marido em casa, não fique interrompendo o culto com as perguntas, porque isso é indecente. Esse é o sentido. Eu estava lendo, interessante essa questão também, porque a, nesse período de tempo, a mulher, inclusive na rua e em público, ela não podia falar. Ela não Uhum. podia falar, ela estava limitada. Quem falava por ela era o marido, ou o irmão mais velho, ou o pai. E o fato de, em 1 Coríntios, capítulo 11, dizer que tem mulher profetizando, meu Deus do céu, tem alguns autores que dizem assim, essas que estão profetizando, com certeza são as mulheres mais idosas, as mais velhas, a que tinha um controle maior da noção do que era a Bíblia, o testemunho, e, Uhum. e aquelas como Lídia e etc., que você com certeza vai trabalhar lá na frente, né, que eram a Priscila e etc., era assim, proibido. Então, só o capítulo 11 já era um problema para Paulo. Então, É, agora, no culto, a gente ainda tem as uhum. mulheres levantando a mão
e querendo saber, querendo saber, querendo saber. Ah, é uma questão cultural, né, professora? Uma questão Esse, cultural. esse que é o problema, pastor, porque você tem uma nova humanidade inaugurada por Cristo, mas você tem convenções culturais e coisas que são escandalosas. Como é que você equilibra, né? E já é escandaloso, o senhor falou do profetizar, se a gente lê 1 Coríntios 12, Paulo fala da lista de dons, eu gosto de falar isso. Ali não diz, o Espírito Santo tem uns dons rosa para as mulheres, uns dons azuis, né, para os homens. Não, os dons ali são dados conforme o Espírito quer. Isso é escandaloso. Mas como eu posso fazer isso com decência e ordem, que é o grande tema dessa período? Então, eu acho que com isso a gente tem bastante informação já para o dia de hoje. Muito bom, muito bom. Agora, falando em escândalo, rapidinho, só coisa simples. Você já pensou que as mulheres que foram ver Jesus, elas provavelmente elas estavam no período menstrual? Porque para mexer com morto, só quem podia tocar em morto é quem? Quem estava impuro, né? Uhum. E Jesus simplesmente aparece para elas, elas caem aos pés dele, abraçam os pés dele, e Jesus não teve problema nenhum com a lei ali, né? Absolutamente nenhum, não se tornou impuro, era um outro momento, e ainda olhou para elas e disse, vá lá e diga que eu estou vivo. Vá lá e diga que eu estou vivo. É interessante isso, né? É um Nossa, Deus pastor, escandaloso. muito interessante. Não é um Nunca Deus pensei a escandaloso? respeito. É um Não. Deus escandaloso. Minha esposa estava conversando comigo, me chamando a atenção disso. Meu amor, é um Deus escandaloso esse aqui. Né? É muito interessante. Professora, poxa, muito obrigado, que interessante. Quando nós tratamos de 1 Coríntios 14, nós não tínhamos visto por esse ângulo do Craig Kinner. Irmãos, Craig Kinner é simplesmente hoje, junto com Tom Wright, os dois maiores exegetas em matéria de Novo Testamento, em matéria de grego. Tá? Com todo respeito a Carson. Carson, todo respeito a Donald Carson, mas Craig Kinner, e o melhor, pentecostal, com todo respeito aos demais, todo respeito aos Ah, Zé. luteranos e os amigos presbiterianos e etc., mas ele é do nosso arraial, diríamos assim, seja o nome do Senhor. Professora, muito obrigado. E presta atenção, é o que eu te falei ontem. Quer saber mais fundo? Está aqui. Compra, lê. Não se preocupe, não. Se for necessário, depois que a gente lê o livro, se for necessário a gente chamar a professora para mais uma semana, Uhum. ficar sendo sabatinada pela gente em todos os pontos, com certeza nos atender. Não se preocupe. Professora, muito obrigado e até amanhã.